Amém. Quero pedir à igreja para abrir as Bíblias, suas Bíblias, em Josué 24, versículo 15. Josué 24, 15. Bom, vamos lá. Em Josué 24, 15, a palavra de Deus diz assim: porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolherei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Hoje, nessa noite, eu quero falar sobre família, o projeto de Deus. É um tema que mexe muito lá em casa, comigo, com a Elaine. Nós falamos bastante a respeito disso. E, em especial, esse texto que nós falamos bastante, né? Nós já temos decorado na ponta da língua, né? De falar que eu e minha casa nós serviremos ao Senhor, mas esse contexto, né? No final, já na sua vida, Josué deixa muito claro a sua decisão, que norteou suas decisões, e chegou a hora do povo decidir. Naquele momento, Josué vira para o povo e fala assim: vocês escolham quem vocês vão seguir. Se vocês vão seguir esses deuses, que é a sua família, seus pais, esse povo além do rio Eufrates, escolheu. Mas seja quem for que vocês escolheram, eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Então essa decisão de Josué, ela norteia bem o caminho que deve seguir, a decisão, a postura de um homem dentro do lar, a postura de um pai dentro de uma casa. Então, a partir do momento onde ele decidiu, a casa dele serviu ao Senhor, né? Então, uma decisão muda o destino da sua família. E a Bíblia mostra, desde Gênesis, que a família nasceu no coração de Deus. Ele cria o homem, vê que não é bom que esteja só, então forma a mulher, né? Que está lá em Gênesis 2,18. A união dos dois é o início da primeira família. E a família não é uma invenção da sociedade ou uma convenção cultural. Era um projeto sagrado. E como todo projeto de Deus, ela foi feita para dar certo quando vivida sob os seus princípios, né? Então Josué faz uma declaração poderosa: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele entende que sua fé não é apenas individual, mas deve influenciar o ambiente familiar, né? Hoje, muitos lares estão desestruturados, porque Deus deixou de ser o centro, né? Famílias, lugar, a casa, a família, precisa ser lugar de adoração, né? Onde orar juntos é normal. Tem que ser um ambiente de ensino, onde a palavra do Senhor é lida, é pregada aos filhos. Nossa casa tem que ser exemplo de perdão, de reconciliação. Então, através das nossas atitudes, é refletido em nosso lar, que é refletido ao próximo, aos outros lares, né? Então, nós temos em nossa casa ser um exemplo daquilo que nós lemos e fazemos, né? Então, a decisão de Josué é uma escolha de liderança espiritual. Maridos, esposas, pais e mães devem liderar suas casas com esse mesmo compromisso. Em Salmos 128 diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Então o Salmo 128, ele descreve, né, uma família que teme ao Senhor, né? O homem, ele é feliz e trabalhador. A esposa é comparada à videira frutífera, né? E o que é a videira? Ela é onde ela produz o fruto da uva, que a uva simboliza na Bíblia, é um símbolo de alegria, de prosperidade, abundância. E os filhos são como brotos de oliveira ao redor da mesa. As oliveiras são árvores centenárias, né? Então os brotos de oliveira está mostrando que são sinais, né, de vitalidade, continuidade, né? Uma árvore de tantos anos, ela
soltando novos brotos, então ela tem a continuidade. Então isso, a família que teme ao Senhor, um homem da sua casa que teme ao Senhor, verão seus filhos, verão os filhos dos seus filhos, então saberão a continuidade da sua vida. Então essa imagem mostra intimidade, comunhão e propósito. Não é uma promessa de perfeição, mas de direção. Famílias que colocam Deus no centro colhem os frutos de paz, provisão e alegria. A Bíblia define papéis que, quando respeitados, trazem equilíbrio ao lar. E hoje, pela manhã, a Elaine trouxe muito bem os papéis de cada um, do homem, da mulher, dos filhos dentro do lar. Quem teve hoje de manhã recebeu uma palavra muito poderosa, né? E então, assim, as esposas, elas são chamadas a cooperar com amor e sabedoria, os maridos a liderar com amor sacrificial, como Cristo amou a igreja, e os filhos a obedecerem os pais. E os pais criaram os filhos no temor do Senhor, sem provocá-los à ira. Quando cada um entende seu papel, a família se fortalece. Não é sobre poder, mas sobre serviço mútuo. Vivemos tempos onde a estrutura familiar tem sido questionada e enfraquecida. Ideologias que distorcem a identidade, falta de diálogo entre pais e filhos, prioridades invertidas, trabalho acima do lazer, do lar, acima do compromisso. E nesse ambiente eu quero lembrar de 3 personagens bíblicos. O primeiro é Davi, né? Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Alguém duvida disso? Se duvidar, está escrito lá em Samuel, 1 Samuel 3,14. Deus diz, né, que Davi foi escolhido porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas então Davi é um rei ungido, um adorador, um guerreiro. Mas na sua vida familiar vemos muitos conflitos e falhas, né? A falta de correção dos filhos. Davi falhou em disciplinar seus filhos. Um exemplo é Adonias, que se exaltou dizendo que seria rei. E ao texto diz que seu pai jamais o contrariou. O resultado foi divisão, rebelião e tragédia. Também teve o caso de Amnon e Tamar. Amnon, filho de Davi, violentou sua irmã Tamar. Davi soube, mas não tomou providências. Está em 2 Samuel 13. Isso gerou ódio em Absalão, outro filho que depois matou Amnon. Tudo isso começou com a omissão do pai. Absalão se voltou contra o próprio pai, tentou tomar o trono e até lutar contra ele. É um dos episódios mais tristes da Bíblia, revelando um coração ferido, provavelmente pela falta de reconciliação e atenção. E o que nós podemos aplicar em nós esses exemplos? Então nós precisamos ser segundo o coração de Deus. Ser segundo o coração de Deus não nos isenta de cuidar de casa. Ser um adorador público não pode substituir a presença no lar. E ser líder de multidões não significa ser presente para os filhos. Davi nos mostra que mesmo grandes homens podem falhar em casa, mas também vemos em seus salmos que ele se quebrantava diante de Deus. A restauração começa com arrependimento, humildade e ação. Outro grande homem, grande profeta, grande homem da Bíblia é Eli. Ele é uma figura muito importante. Quando falamos sobre família na Bíblia, especialmente como um alerta, ele foi sumo sacerdote e juiz de Israel, um homem de Deus, mas cometeu um erro grave. Não corrigiu com firmeza seus filhos, Hofni e Finéias, que eram sacerdotes, mas viviam de forma corrompida. Apesar de sua posição espiritual, ele falhou como pai. Deus o repreende dizendo: por que honras a teus filhos mais do que a mim? Forte, né? Isso mostra o perigo de colocar os laços familiares acima da obediência a Deus. Ele sabia das atitudes erradas dos filhos, mas não os disciplinou de forma eficaz. Por causa dessa omissão, toda a casa sofreu. Seus filhos morreram no mesmo dia. A arca da aliança foi tomada pelos filisteus e Eli morreu ao saber da notícia. Sua linhagem sacerdotal foi rejeitada por Deus. Ele nos lembra que o exemplo e a correção dentro de casa são essenciais. Não basta apenas ser alguém religioso
ou ativo na igreja. É preciso ser um líder espiritual dentro do lar. A omissão diante do erro pode causar grandes perdas. Então nós precisamos ter essa comunhão com Deus, essa aliança com Deus. Então nós temos que ter esse equilíbrio, tanto Davi como Eli, que às vezes escutavam Deus e viam coisas acontecer em casa, mas não tomavam posição. Isso é importante para nós homens dentro de casa, né? E o terceiro, eu quero falar de Samuel, o servo fiel e os filhos corrompidos. Samuel nasceu como resposta à oração de sua mãe Ana. Desde pequeno foi consagrado ao Senhor e cresceu servindo no templo, tornando-se um dos maiores profetas e juízes de Israel. No entanto, seus filhos Joel e Abias não seguiam seu exemplo. Em 1 Samuel 8,3 diz: porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Esse comportamento causou uma crise tão grande que o povo exigiu um rei, o que levou à unção de Saul. Então foi num momento assim, de quebra, que Deus cuidava, Deus tinha somente juízes e profetas na nação, e nessa atitude de Samuel, o povo ficou mexido e pediu para que ungisse um rei, para poder fazer essa ligação, para ter alguém para que servisse, né? E isso é uma afronta a Deus, porque o nosso rei dos reis é o Deus, né? Então nós não precisamos de Deus, porque nós temos o rei dos reis, e o povo negligenciou isso. Mas Samuel, pior de tudo foi Samuel, que dentro de sua casa, vendo o que estava acontecendo com Israel, não corrigiu o que estava acontecendo dentro de sua própria casa. É um exemplo triste de filhos que, apesar de bom exemplo paterno, se desviaram da integridade. E o que podemos aprender com isso? Ser piedoso não garante automaticamente filhos piedosos. É preciso ensinar, acompanhar e corrigir com constância. Fé não se herda, se transmite com testemunho e discipulado. O caráter precisa ser cultivado dentro de casa. As funções ministeriais não substituem o cuidado familiar. Samuel foi íntegro até o fim, mas seus filhos nos lembram que o sucesso espiritual pessoal não pode nos fazer descuidar da formação dos que estão sob nossa responsabilidade. E é algo que lá em casa, eu e Elaine, a gente teme muito a isso. A gente tem esse equilíbrio de ter um zelo com as coisas de Deus e não perdermos os trilhos de dentro de casa, o exemplo dentro de casa. Nós tentamos ao máximo trazer os meninos para próximo da gente, para tentar ao máximo possível dar exemplo, que, como a Elaine disse mais cedo hoje, o ditado, né, que as suas tem um ditado que eu não sei quem disse, mas diz que as suas ações gritam tão altos que a sua, como diz, que a sua voz impede de escutar. Então, assim, não adianta nada a maneira como eu sirvo, que eu falo, como eu sou fora de casa, mas as minhas ações, o que estão demonstrando para fora de casa. Então, que nós possamos, dentro de nossas casas, formar famílias com raízes firmes na palavra. Nós possamos ser homens, corrigir aquilo que vem sendo falho em nossas casas. E assim como eu trouxe 3 exemplos de lares que foram destruídos, quero também apresentar lares que foram transformados, né? A Bíblia nos apresenta casos em que a fé de uma pessoa transformou o destino de sua família. Esses exemplos mostram a obediência e a confiança em Deus. Esse exemplo de que a confiança em Deus pode gerar salvação, restauração no lar. Então, quero ler em Atos 16, a partir do versículo 25. Atos 16, a partir do versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e,
vendo aberto as portas do cárcere, puxado da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças mal nenhum, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus, e a todos os de sua casa, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi batizado, e todos os seus, então levando-os para a sua própria casa, lhe pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém? Então esse carcereiro mostra um momento que ele se rendeu. Ele escutou o estrondo, todas as portas das cadeias foram abertas, as correntes caíram, e naquele momento ele pensou: me lasquei, agora o rei vai me matar, e eu não posso, o que eu posso fazer? Perdi todos aqueles que estavam presos. Mas Paulo e Silas, naquele momento, chamou ele, e naquele momento que ele viu o quão grande era o Deus de Paulo e Silas, ele se prostrou diante de Paulo, e a partir daquele momento ele decidiu a seguir, a adorar aquele Senhor, aquele Deus. E essa atitude não salvou somente esse carcereiro, ele salvou toda a sua casa, a sua família. Então uma atitude que nós temos, ela é suficiente para salvar a nossa casa e a nossa família. Agora eu quero ler em Gênesis 6, de 8 ao 13. Gênesis 6, diz assim: porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei parecer juntamente com a terra. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Então Noé também foi um homem que Deus, naquele momento, Deus estava querendo acabar com toda a humanidade, com todo ser vivente, acabar com tudo, que fazer de novo. Mas a vida de um homem, apenas um homem, Noé, como Deus achou graça, viu a presença de Deus, Deus resolveu dar mais uma chance à humanidade. Só que aí ele salvou Noé, e a atitude de Noé, a atitude daquele homem dentro da sua casa, pôde salvar seus filhos, pôde salvar a sua família, até as noras foram salvas, por causa da atitude de como Noé agiu, né? Então, no mundo corrompido, Noé andava com Deus, por sua obediência construiu a arca e salvou suas esposas, filhos e nora do dilúvio. Deus preservou sua família por causa da sua fidelidade. E para finalizar, eu quero lembrar de Raabe. Raabe era uma prostituta em Jericó, né? Está em Josué 2, você pode ler depois. Mas quando os espias israelitas chegaram à cidade, ela creu no Deus de Israel e agiu com fé e coragem, escondendo os espias e pedindo proteção para sua casa. Josué 2:12, por favor. Josué 2:12 diz assim: agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa do meu pai, e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida a meu pai e minha mãe, como a meus irmãos e minhas irmãs.
com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Raabe não deixou o passado definir seu futuro. Apesar de seu histórico, ela teve fé. Em Hebreus 11:31, Raabe é mencionada entre os heróis da fé. E em Tiago 2:25 fala dela como um exemplo de fé com obras. Sua fé alcançou a casa inteira. Ela intercedeu pela sua família, e todos estavam sob o seu teto, e todos que estavam sob o seu teto foram salvos quando Jericó foi destruída. Ela creu, agiu, protegeu e viu salvação chegar à sua casa. Seu nome entrou na genealogia de Jesus. Raabe se casou com Salmão e foi mãe de Boaz, está em Mateus 1:5, ancestral de Davi e mais tarde de Jesus. Uma mulher que era vista como imoral se tornou parte da história da redenção. Deus pode redimir qualquer família, por mais perdida que pareça. A fé pode mudar o destino de gerações. A salvação que começa em um coração alcança a casa inteira. Mesmo com um passado difícil, Raabe é a prova de que quando alguém decide crer e obedecer, Deus escreve uma nova história, não só para a pessoa, mas para a família toda. E eu quero, amor, chamou as meninas lá em cima? Eu quero, então, a família, gente, igreja, a família é o alicerce da sociedade, da igreja. Se quisermos ver uma geração transformada, precisamos começar dentro de casa. A palavra precisa ecoar dentro das quatro paredes, antes de ecoar pelos púlpitos. Peço que declare hoje, como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que cada lar aqui representado seja um farol, iluminando a vizinhança, a cidade e o mundo com o amor de Deus. Amém? Assim, eu li bastante hoje, trazendo, que eu tentei ser mais didático um pouco, tentando trazer exemplos da Bíblia para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Então, que pessoas aparentemente de frente, diante de Deus, pode tomar algumas atitudes e perder toda a sua descendência, assim como foi Eli, um grande sacerdote escolhido por Deus, não deu continuidade àquilo que ele tinha intimidade, ele conversava com Deus diariamente, ele tinha uma intimidade com Deus, mas ele não conseguiu transformar aquilo, levar aquilo para os seus filhos. Davi a mesma coisa, né? Inclusive, como eu disse, na Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus, mas mesmo assim ele não conseguiu transmitir para a sua descendência aquilo, que a intimidade que ele tinha com Deus não levava para os seus filhos. E nós temos visto muitas casas, muitas famílias, às vezes com a mídia, hoje celulares estão roubando às vezes nossa união dentro do lar. Então há uma preocupação nossa em que caminho que nós estamos levando os nossos filhos, que caminho que nós queremos levar a nossa descendência. Nós queremos ser lembrados, assim como Raabe teve vida transformada, e na Bíblia diz, ela é mencionada mais de 1000 anos após, em Hebreus, falando que ela entrou no hall dos heróis da fé. Raabe, ela teve sua linhagem ligada a Jesus Cristo. Então, o que nós queremos deixar para a nossa família? O que nós queremos, como nós queremos levar esse legado daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós temos, daquilo que nós temos mostrado, ou feito força de mostrar para as pessoas que nós temos. Nós temos feito muitas forças de vir à igreja, vir aos cultos, às vezes apresentar-se cristãos, mas dentro da nossa casa, quem nós temos apresentado? E nessa noite, as meninas, será que vão demorar? Eu queria fazer um ato profético, né? Chamar as crianças para descerem. Já quero pedir uma oração para a gente orar como família, né? Eu queria que esposas, maridos estivessem ao lado, os filhos. Mas as crianças vão demorar muito? Mas enquanto elas não vêm, vamos meditando a respeito disso, né? O que Deus pode trazer para nós nessa noite, como eu tenho conduzido o meu lar, principalmente nós homens que somos
a parte da frente, a cabeça da nossa casa, as mulheres que nos dão apoio. Você será mulher, você tem apoiado o seu marido, você tem dado sustento, você tem dado cobertura espiritual para dentro da sua casa. Nós temos ensinado os nossos filhos os caminhos que eles devem andar. Vamos pensar a respeito do que nós precisamos mudar, em que nós precisamos mudar, aonde nós temos falhados, em que nós precisamos de ajuda. Nós, como igreja, estamos dispostos a ajudar a quem necessita, precisar de alguma ajuda, visita. Nós estamos dispostos a ajudar nessa caminhada de transformação. Não que nossos lares sejam perfeitos e que nós queremos transmitir, mas é que como igreja, com união, com apoio, nós podemos transformar nossos lares, nós podemos mudar a nossa direção. E principalmente, mudar o destino da nossa família, mudar o destino da nossa geração, que é o mais importante.